uma aluna que também formei EDI e uma profissional que eu admiro muito. Então, a ideia hoje é que a gente possa conversar um pouco sobre como a visão sistêmica minha, dentro de um projeto, vou conversar com filosofias africanas do Ubuntu e conseguir trazer esse debate para vocês. Peço a todos compreensão de como eu vou fazer a apresentação. Eu vou passar uma parte de discussão, de teoria, para vocês entenderem a filosofia, a base do projeto, e a partir da metade dos slides eu vou quase que passar só exemplificando para vocês como era uma rede imbrincada e potencializada a partir do tempo, mas eu vou colocando. Eu vou pedir a Cláudia para apresentar, eu queria ficar vendo um pouco o rostinho de dia, assim eu podia ter alguém para dialogar, e a Cláudia vai me ajudar na passagem. Quem tiver dúvida e quiser completar, trazer alguma questão, pode usar o chat, eu vou olhando e vou tentando dialogar com vocês, mas no final, a ideia do SIG é que a gente possa abrir para compartilhamento. E antes de mais nada, eu queria dizer a lindeza dessa nova grafia do nosso projeto, imagem do logo da saúde da população negra. É com muito carinho que eu recebi o convite de compor com a Cláudia, mas foi tudo pensado, idealizado por ela, uma preta que na ação, que é a transformação, mas isso é a junção de dois símbolos, a mão, enquanto a nossa ancestralidade e humanidade negra, e o símbolo do EBAN, da Uandicra de tradição, que vai dizer proteção, cuidado e compaixão. E ao longo do projeto vocês vão entender a ideia de compaixão e como eu vou trabalhando isso. Vocês vão ver meu olho brilhar, vocês vão ver eu alegre de falar de algo que para mim foi transformador e tentar contar um pouquinho dessa trajetória que não foi construída com uma única mão, mas por um coletivo. Pode começar, Claudinha, passar para mim? Então, eu fui idealizadora de 2 projetos, o Abrace Seu Mundo, que eu vou falar hoje. Ano que vem eu pretendo voltar um dia para falar do de Braços Dados, que é com trabalhadores informais, mas hoje eu vou falar de TT. Quem me conhece sabe que essa é a forma carinhosa, mas não era um projeto de amamentação, ainda que esse fosse um dos objetivos. Sou neta de Dona Arminda Esther, uma preta e uma indígena, que me criaram e que me trouxeram toda a ancestralidade, da tia Coquel, uma educadora que fez eu ser quem sou, e do Gabriel, que faz a existência desse projeto, e vocês vão entender. Pode passar? Estão conseguindo me acompanhar? Tá tranquilo? Então tá bom. Esse projeto ele é resultado do artigo Vivência Ubuntu nos Caminhos de Cuidado, Saberes Ancestrais nas Redes de Apoio à Amamentação, onde eu vou tentar sistematizar 7 anos de projeto Abrace Seu Mundo, tentando fazer toda a sua trajetória e as bases filosóficas que sustentaram esse projeto. Para além das bases científicas, ele tinha filosofias norteadoras, e eu vou trabalhar com 2 delas hoje com vocês, corpo-território e território-corpo, e Ubuntu. Nas 2, uma construída conceito indígena e o outro um conceito africano. Então, pensando da gente enquanto povo em diáspora e afro-pinorama, se a gente for pensar nos povos que aqui habitavam tradicionais, a ideia minha é de pensar o cuidado em saúde, principalmente a educação em saúde. Pode passar, fazendo um favor? O que é corpo, território e território-corpo? O que é isso que a Fernanda tentou trazer para a educação? É tentar formar profissionais de saúde que fossem capazes de entender as interseccionalidades que existem entre os nossos corpos e os territórios, entender os territórios também como corpos vivos. Se a gente fosse pensar em bem sistema biomédico mesmo, que esses corpos também estariam ligados, igual o nosso corpo está em sistemas. Né? Então, da mesma forma que eu preciso do sistema respiratório para o sistema cardiológico, o território também é um sistema vivo. Então, se eu olhar primeiro para o corpo, eu estou olhando o primeiro símbolo do eu no mundo, a materialidade corporificada. É meu corpo lugar, como eu me transmito, minhas oralidades e circularidades. É aquilo que foi historicamente incorporado, mas também uma memória ancestral. Se eu olhar para o território, é olhar a terra como um corpo ampliado, mas um corpo. E aí é falar de nós
a forma de ser, estar, dos recursos naturais que a gente tem, dos cadeias de atravessamento. Por que é importante de eu falar sobre isso? Porque não existe Abrace Seu Mundo sem Morro Nova Sintra, e não existe Morro Nova Sintra sem entender os coletivos e as formas de existir que ali estavam, entre elas o Abrace Seu Mundo. Mas existiam outros coletivos, por exemplo, como o das idosas, que foram a base central para esse projeto existir. Pode passar? Então, que território é esse? Eu estou em Minas, em Belo Horizonte agora, e fiquei em Santos de 2010 a 2022, até meu adoecimento, e foi no território da Nova Sintra onde eu tive a oportunidade de ter um espaço de formação e de educação para os alunos. Mais do que cuidar de pessoas, eu sempre dizia isso, eram essas pessoas que me permitiam formar profissionais de saúde menos frutos de uma lógica capitalista e colonialista. Porque eu acho que não é nem formar pessoas humanizadas, a gente está muito distante disso ainda. O território da Nova Sintra está localizado nos Morros de Santos. Santos é dividido em territórios das Palafitas, zona noroeste, a zona central, que é a zona ainda onde a gente tem todo o resquício mesmo da época colonial, onde a gente vai ter a desigualdade posta, a região dos morros que são rochosos, onde você tem quase que só uma camada de terra e de vegetação em cima, e que ali foi ocupada por dois públicos totalmente diferentes. Os portugueses que chegaram, por isso que é Sintra, mas com C, lembrando Sintra de Portugal, e os corpos escravizados que ali trabalharam nos alambiques e nos engenhos de cana-de-açúcar. Diz a lenda, a gente tem que dizer a lenda, porque Santos é sempre assim, que a caipirinha nasce lá, mas muitas coisas eles dizem que nasceu na região. E a gente tem a região da Orla, onde vive a classe média alta, branca da cidade, eletizada. Os corpos pretos que ali transitam para trabalhar, vindo tanto das periferias da cidade, como das periferias das outras cidades que ali estão próximas. Pode passar? E que território era esse? Essa foto é de 8 de fevereiro de 2020, poucos dias antes da sindemia estourar, daqui a pouco eu explico por que sindemia, onde a gente enfrenta um grande desmoronamento. Uma das fotos é exatamente nas casas de algumas idosas que eu acompanhava, e ali eu tenho que entender que a gente estava tendo um processo de expansão. Só para vocês entenderem, a base do morro já estava repleta de mansões e casas já de alto valor, construindo condomínios, e os povos que estavam ali há bastante tempo, que eram casas portuguesas, então também tinha muito contato com portuguesas, com ciganas, a gente tinha povos ciganos tradicionais na região, e os povos negros que ali estavam há muito tempo e que ainda pagavam o seu quinhão para o dono daquelas terras. Lá tinha uma lógica que você ainda pagava para quem era dono daquela terra um aluguel, além do aluguel da sua casa ou do valor. E esse território vulnerabilizado, ele tinha uma série de questões de saúde, que podia ser desde a tuberculose, da questão da umidade das casas, da falta de ventilação. Mas pensando no público que eu acompanhava, que eram idosas e gestantes depois de puérperas, eu tinha uma questão de locomoção, do ir e vir muito potente e forte nesse território, e uma questão de carência mesmo de recursos básicos, de transporte, de água, de saneamento, ao mesmo tempo que eu tinha algumas regiões muito privilegiadas nesse mesmo território da unidade. Pode passar? E aí, essa foto é um passeio com os agentes comunitários de saúde, para vocês entenderem as distâncias e as subidas que a gente tinha que passar, e as vielas, onde não permitia a gente entrar nem com uma ambulância, nem com resgate, nem com o ir e vir dessas pessoas. E a gente vivia numa região que tinha um IDH altíssimo, mas que a gente tinha índices no estado os maiores de mortalidade infantil. Então, Baixada Santista tinha um risco alto de mortalidade infantil, de materno-infantil, e a região foi conhecida como Vale da Morte por muito tempo,
onde crianças nasciam, inclusive, sem cérebro, por conta da poluição atmosférica do petróleo e da industrialização que ali foi feita. Então, esse era o território que eu trabalhava, que eu atuava na formação de alunos, semanalmente, de corpo presente. Pode passar, Claudinha. E eu, por 12 anos, a gente teve um grupo chamado Meninas do Morro, que era feito por idosas, senhoras, a maioria já acima de 70 ou 80 anos, que fazia com a gente atividades físicas semanalmente naquela região. E elas foram o meu apoio, tanto quando eu perdi o Arthur, meu primeiro filho, tanto quanto eu ganhei o Gabriel, porque eu não tinha família lá. A universidade nunca foi um espaço acolhedor para mim, e elas eram a minha referência de maternidade. Quando eu tive meu filho, eu tive muitos problemas de amamentação. Hoje eu não vou focar nisso. Mas foi exatamente a dor e não o amor que fez com que elas começassem a ter o meu exemplo como referência para a geração de netos e bisnetos delas que estavam vindo. Então, essa foto é emblemática para estar aqui, e eu justifico ela, porque tudo que eu falar a partir de agora nada mais foi do que a Esther, que está de óculos escuro e esse black branquinho no meio da foto, e a neta dela e a bisneta que estava chegando, que é a Karina, que queria parir normal e tinha descoberto que eu tinha conseguido parir normal, apesar das dificuldades que a cidade tinha, e perguntou se ela podia ir junto no grupo de idosas fazer exercício com a gente, já que não tinha um grupo de gestantes. A Karine faz a gestação lá com a gente, junto com as idosas, os mesmos exercícios que estavam sendo feitos, a dinâmica que estava acontecendo ali. E assim que o neném dela nasce, de parto normal, no hospital público da cidade, a avó dela chega para mim e fala assim: ela está tendo dificuldade para amamentar igual você. Eu preciso que você vá lá olhar ela. Desse encontro, de apoiar uma pessoa, eu não era consultora de amamentação, nunca tive formação disso, eu era uma mãe preta que tinha passado por dificuldade, e as mais velhas reconheciam que talvez eu pudesse ajudar as bisnetas e as netas delas. E a partir daí, a Karina é a primeira a ser cuidada pelo projeto, e depois ela passa a ser a mãe referência e uma das multiplicadoras do projeto, que daqui a pouco eu explico. E por que eu coloco que nós somos o começo, o meio e começo, como o Nego Bispo fala? Porque, assim como o exemplo do Abrace, que era uma rede de mulheres interligadas, eu não consigo saber para onde o projeto foi. Eu só consigo dizer aonde ele começou. E foi desse reconhecimento das mais velhas que talvez eu pudesse ajudar aquelas que estavam vindo pelas dificuldades que eu tinha tido. Pode passar, Claudinha? E eu sou uma pessoa que estudo, que questiono, que faço 1000 perguntas. E quando eu vi que eu estava apoiando 1, 2, 3, 4 mães, eu cheguei uma hora e me perguntei: quantos braços eu tenho? Quantas pessoas eu sou capaz de apoiar? Tudo bem, quem me procurar e bater aqui na terça-feira, eu vou acolher. Mas quantas nós somos? O que eu posso fazer para ampliar? Como que eu posso pensar sistematicamente isso em uma cadeia de atravessamentos que não seja só o cuidar individual? E eu ponho propositalmente essa foto linda minha amamentando, que isso é de um projeto da Petrobras, onde eles escolhem histórias de resistência na amamentação, para dizer que a amamentação não é isso. A amamentação não é essa beleza que está aqui na foto, não é uma foto de Instagram, não é igual o projeto que a Petrobras foi colocar. A amamentação é essa foto de cima, a mãe indo embora da unidade de saúde, segurando uma sombrinha, com o pé na lama, carregando um bebê. A amamentação é uma mãe cansada e sorrindo para mim, por dizer, consegui que ele amamentasse pela pega, e eu vou atrás, então, do que eu tinha que estudar. E aí eu me deparo com esse artigo, e ele está aqui propositalmente, foi o primeiro artigo que eu li sobre amamentação, que era um dos maiores estudos que tinha sido publicado. O professor César Vitória, ele é um dos maiores pesquisadores no país, independente do assunto, porque ele estuda longitudinalmente há 30 anos crianças que amamentaram. Só que esse estudo, para quem quiser ler e olhar, ele é um estudo epidemiológico e vai olhar os efeitos a longo prazo,
Mas o que mais me trouxe de questão nele é: como assim eu apoio? Como que eu não faço só um manejo individual? Como que eu mudo uma cultura? Como eu posso procurar direitos e garantir direitos para essas mulheres? Será que eles existem? Como começar uma rede informal? E isso me angustiava, gente. Assim, como você multiplicar para não ser só eu tendo braços para dar conta disso? Pode passar? E aí, eu trago essa foto para provocar. E provocar em duas formas. Eu quero que vocês olhem as pessoas que estão aí. Se quiser procurar onde está o Oli, eu estou aí. E ao meu lado está das outras mulheres que ficou comigo o projeto inteiro, uma outra mulher preta. Mas será que amamentar é um direito de todas as pessoas que desejam e podem amamentar? Será que essa luta que acontecia anualmente em Santos, do Mamaço, representa o perfil de mulheres que eu estaria depois apoiando pelo projeto? Aí a gente vai ver mulheres de classe média, média alta, que estavam defendendo a amamentação, que estavam buscando todo o direito para que elas pudessem amamentar, mas aquelas lutas não chegavam até meu corpo e não chegavam até os corpos que eu estava aproximando. E isso me trazia vários questionamentos do que era a amamentação e como que, se a gente não mexer na estrutura, eu vou sempre culpabilizar essas mães por amamentar ou não amamentar, culpabilizá-las pelas escolhas. Pode passar. Acharam? Conseguiram me achar? Estou no meio, tá? Onde está o óleo? Eu estou aqui no cantinho, no meio da foto. Aí é a Prefeitura de Santos. Esse é um dos mamaços, eu fui em todos, mas era sempre uma discussão de um público privilegiado. Pode passar? Então, gente, amamentar, para mim, era proteger o início da vida. Era a forma mais potente de recomeçarmos, e eu estou falando em primeira pessoa, mas não era falar sobre amor. É sobre trabalho, é sobre políticas públicas e principalmente sobre o Ubuntu, que eu vou explicar daqui a pouco para vocês. Então, não se trata de amor líquido, senão a gente reforça a ideia assistencialista que a mulher tem que ser cuidadora nata e abnegada, e quase que algo fisiológico nato que ela vai conseguir. Mas também não é uma questão de saúde, porque senão eu vou responsabilizar e culpabilizar. E aqui eu abro um parênteses. Eu pegava meus alunos que tinham feito saúde da mulher em outras áreas, que chegavam na unidade de saúde ensinando as mães a maternar, a amamentar, a parir, a gestar, sem ter passado por isso, baseado apenas na ciência, sem pegar as experiências, vivências e a escuta qualificada desses corpos que ali estavam. Pode passar, Claudinha. E, para mim entender e falar de Ubuntu e falar das filosofias, vocês vão ter que entender um pouco quem é Fernanda. E a primeira ideia é que eu realmente ensinava e formava pelo binômio corpo é território, mas território também é corpo, então esse aluno teria que passar por isso. Respeitar a autonomia da mulher, isso significava que não era um projeto de amamentação, era um projeto de cuidado e afeto. Então, a gente ia fazer visita domiciliar, onde o objetivo não era falar de amamentação, era olhar para essa puérpera e perguntar o que você precisa, quais dificuldades você está tendo, como podemos te ajudar. Mesmo que, naquele primeiro momento, pudesse parecer que o objetivo era a amamentação, a gente estava trabalhando com vínculo e técnicas de contato pele a pele e trabalhar rede de corresponsabilização ainda inicialmente da família. Depois eu vou ampliando isso para a comunidade. Eu precisava formar uma cadeia de multiplicadores, eu precisava que outras pessoas fossem mães referências, que outras pessoas acreditassem no projeto, que eu tivesse entradas para reconhecer essas mães. Então, vocês vão ver como que os multiplicadores, que começam inicialmente com 5 pessoas, vai virando uma cadeia enorme. E um dos princípios que academicamente pode parecer muito incoerente, mas para mim tinha muita coerência, as mulheres jamais seriam objetos de estudo. Então, eu não aceitava, mesmo que passasse por comitê de ética, que qualquer pesquisa fosse feita com as mulheres. Podiam-se estudar as técnicas, podiam-se estudar as redes, os participantes dos projetos, os multiplicadores, voluntários, profissionais da rede e do serviço, mas eu não queria que fosse troca de moeda. Não era uma questão eu cuido, mas de outro lado você me dá informações para eu fazer pesquisa. E era 100% gratuito e capacitação era proibida.
tanto elas não serem objeto de estudo, como a captação proibida foi 2 vezes, foi quebrada por pessoas que entraram no projeto, e isso era motivo de desligamento, porque isso para mim era inegociável, o uso do projeto para objetivo próprio, seja de carreira acadêmica ou seja de carreira profissional. Pode passar. E aí, por que começar a falar de Ubuntu dentro da saúde? Primeiro, se a gente não tem mais nossas aldeias, sentido de território, gente, não precisa ser essa ideia distante de aldeia, estou falando em sentido de território. A gente não sabe mais referências de mulheres que conseguiram amamentar, referências daquelas que não conseguiram, que barreiras existiam e como pensar estratégias para lidar com essas barreiras, não de forma individual, senão cada mulher começava do zero, é como se fosse um sofrimento solitário individual. Se a gente olhar para os provérbios africanos, é preciso uma aldeia para educar uma criança, um só joelho não ampara uma criança, ou só uma mão não nina uma criança. Mas, infelizmente, a gente via que a gente estava importando o pensamento colonial, quem pariu bateu os que balance, responsabilizando cada mãe pelo criar. Isso na saúde era muito frequente, né? Então, eu vou vomitando uma série de regras, conscientizando, cagando regras para essas mães, e depois elas têm que dar conta disso, sem olhar o contexto, sem olhar como que ela trabalhava, a rede que ela tinha. Se a gente pensar na população brasileira, a maioria é feita por mães solos, negras, né? Então, eu estou falando de uma individualização que já começa no núcleo familiar. Pode passar? E o que é a ética Ubuntu? Só para eu perguntar para o pessoal do chat, está conseguindo acompanhar? Está tranquilo? Claudinha, Edi, posso seguir nesse ritmo? Posso? Gente, o Ubuntu, ele é derivado de 2 raízes. O Ubu, que seria uma ideia de existência geral, e um ponto no qual a existência assume uma forma concreta. De forma bem simples para a gente entender, para não ir para frases prontas. Nenhuma existência acontece sem as outras existências ao redor. E isso traz uma ideia de compaixão, que é muito diferente da ideia de empatia. Quem me conhece não vai ver da minha boca sair empatia. Empatia tem a ver com a estética e não com a ética propriamente dita. Então, se eu deixar uma criança branca na praça de 5 anos, uma criança preta de 5 anos na praça, as pessoas vão ser empatas àquela criança branca que está ali na praça e perguntar se ela precisa de ajuda. E a criança negra não vai ter essa mesma empatia, porque tem a ver com a estética. Agora, compaixão, eu não preciso me colocar no lugar do outro, nem entender isso, mas eu entendo que na ação eu vou pensar algum tipo de transformação e ver o que eu posso fazer para que essa transformação aconteça. E eu vou trazer alguns exemplos para vocês verem que no final essa rede de multiplicadores às vezes podia ser alguém de um buffet fazendo a mesa para o chá comunitário ou uma fotógrafa tirando foto. Eu não precisava ter um conhecimento técnico para ser um multiplicador da área da saúde. E o Ubuntu promove uma atenção à pessoa humana. Então, é uma forma de eu inspirar outras pessoas a ser e estar no mundo. E aí é uma das questões que é difícil para a academia produtivista, porque para o Ubuntu existir, o sucesso do outro, o avançar do outro, não pode ser lido para mim como algo que está me trazendo desvantagem ou competição. Ele tem que ser visto que se a gente faz parte de um todo, quanto mais a gente avançar, mais esse coletivo avança junto e a gente precisava expandir. Pode passar? Então, o Ubuntu é uma filosofia africana que vai dizer da interdependência entre as pessoas. A gente só é humano através de outros. E a amamentação, para mim, não era um ato biológico, mas um ato político, coletivo e ancestral. E por que ancestral? Porque nossos corpos pretos, por exemplo, a amamentação vinha como amas de leite, para nutrir e servir outras crianças. Uma mulher preta que quebra essa lógica, ela está quase que lutando contra todo um sistema colonial e opressor e capitalista. Por quê? Pensem comigo. Ela não tem direitos trabalhistas garantidos muitas vezes por ser informal. Ela não tem a figura de uma rede nuclear familiar forte, estabelecida. Então, ela estava lutando com todo um sistema que não permitia que ela amamentasse. Se a gente olhar hoje, babás, cuidadoras, professoras, faxineiras, domésticas, continuam sendo a maioria negra e a maioria que deixa seus filhos para cuidar dos filhos
daquelas pessoas que estavam ali comigo na foto, lutando pela amamentação, mas a amamentação delas, não a amamentação de outras pessoas que estavam ali para servi-las. Pode passar? Então, a ética Ubuntu, gente, me trouxe algumas perguntas. Se era possível resgatá-la para a saúde, se eu podia começar a mudança não pela amamentação, mas pela pele a pele, pelo contato, pela referência. Então, ter mães referências na comunidade, ter as mais velhas contando os relatos. Se era possível trazer esse sentido histórico da amamentação e ver como que as tecnologias iam impactar. Uma coisa é a realidade vivida pelas pessoas que vão lá e compram uma tecnologia para auxiliar e muitas vezes não auxilia. Outra coisa era a gente pensar nos recursos que a gente tinha em estratégias que pudessem potencializar. Se as redes estavam cada vez mais frágeis, como potencializar essas redes e transformá-las? E, principalmente, como fazer políticas públicas. E aí, isso vocês precisam entender. Se eu vou fortalecendo uma coletividade, se o Ubuntu passa a existir, eu vou tendo pessoas permeadas por cargos diferentes. E a mudança política vem não só de um movimento social. Isso era a dificuldade que eu tinha de explicar o Abrace. A gente não era forte só porque era um movimento de mulheres que estavam ali trabalhando isso na comunidade. É porque nos espaços de poder que algumas de nós ocupávamos, a gente buscou trazer transformação. Então, por isso que ele foi permeando em vários setores para que a gente começasse a tensionar e trazer a questão para outros espaços. Pode passar? Então, a ética Ubuntu é uma prática contracolonial, e se eu for pensar para amamentar, eu tenho que entender que amamentar é um ato coletivo, ainda que biologicamente é só essa pessoa que tem as glândulas mamárias produzindo o leite que vai conseguir amamentar. E eu digo pessoas porque eu estou falando de mulheres cis e trans que podem amamentar. Né? Mães adotivas também poderiam amamentar. Mas é um ato coletivo. Por quê? Porque eu preciso de uma rede que sustente. E muitas vezes a gente permanece com uma rede de outras mulheres cuidadoras. E não um cuidado comunitário que a gente rompesse também com o patriarcado. Vocês vão ver que quando eu colocava o sling, se a mãe fosse com qualquer outra pessoa, seja uma avó, um avô, um filho mais velho, um marido, qualquer outra pessoa, eu colocava nesta pessoa primeiro, para dizer que essa corresponsabilidade não é só dela. Eu precisava dos saberes compartilhados, então essa troca a gente fazia muito, e isso para vocês entenderem todo o processo de formação. Foram 10 encontros ao todo, mais as capacitações. A gente capacitou todos os agentes comunitários da cidade e a gente ainda transformou a unidade em uma unidade amiga da criança. Todos os encontros tinham vagas proporcionais. Elas não podiam ser ocupadas só pela academia. Então, eu tinha vaga para agente comunitário, vaga para liderança comunitária, religiosa ou não. Então, eu capacitei muito as senhoras que às vezes ficavam na igreja enquanto está tendo culto, mas elas que ficavam com as crianças. Eu capacitei lideranças da comunidade, outras referências, desde quem benzia até quem estava na escola, mas não só na saúde. O combate ao isolamento, as mulheres se sentiam sozinhas, pressionadas, então a ideia delas terem com alguém compartilhar seus medos, suas angústias, seus valores, sem julgamento. Então, por isso que era um projeto que não ia defender a amamentação, ainda que a base tivesse promover de alguma forma isso, a gente não ia com esse intuito direto, a gente ia falar de vínculo e de cuidado. E trazer redes de apoio. Para quem não conhece, essa estátua está no Museu Afro, lá no Ibirapuera, em São Paulo, onde tem uma parte inteira sobre amamentação em amas de leite. Então, é um museu que tem uma exposição afro, muito... Essa foto é minha, eu estou aí no fundo, tá? Eu não procurei na internet, não. Mas ela vai trazer essa dor dela estar amamentando uma criança clara, onde o seu filho não podia amamentar nem do mesmo peito e, às vezes, nem do outro. Tá? Mas nunca do mesmo peito. Às vezes tinha que separar o peito da criança branca e da criança negra, e quando ainda permitia que o próprio filho fosse amamentado, em alguns casos não era permitido, e ia para a sopa rala de fubá. Tá? Pode passar. E como eu começo isso?
As mães que tinham acesso a capital econômico usavam vários recursos para ajudar, desde técnicas como banho de ofurô, almofada de amamentação que poderia auxiliar, bomba de amamentação. E isso tem um gasto financeiro. Eu começo o projeto com os meus produtos, com aquilo que eu tinha comprado para o meu filho. E depois vira uma inovação social, e vocês vão entender por que era uma inovação social, onde a gente passa a ter um banco de empréstimo. Então, eu pegava os produtos de quem tinha adquirido, e isso era compartilhado e passado entre as pessoas. Então, uma utilizava, esterilizava, voltava para a próxima que fosse usar, e começava uma ideia de cuidado compartilhado. Então, nada era doado ou entregue, e sim compartilhado. Desde a colher dosadora, para aquelas que estavam com dificuldade, a almofada, até uma bomba que podia ir com valores altíssimos, dependendo do tipo de uso. Então, principalmente, a gente privilegiava estudantes, porque o retorno é 3 meses, então, para que as jovens alunas não abandonassem o ensino, com a justificativa que precisariam permanecer na amamentação, e mulheres que retornavam ao trabalho, então a gente dava essa prioridade. Pode passar? E a visão sistêmica, essa é uma representação gráfica que eu fiz para um projeto anterior, mas para vocês entenderem que a saúde ainda olha para o individual. No máximo, ela vai olhar para o apoio e manejo desse corpo, no máximo, tentar acessar as redes, que seriam falar com a família ou com algum serviço do Estado que existe, mas ela não pensa em como modificar legislação, direitos, estruturas, nem financiamento e monitoramento. E desde a construção do projeto, eu sabia onde eu queria chegar e os caminhos que tinham que ser feitos para que isso acontecesse. Como mudar, por exemplo, que as creches municipais do próprio município, que dizia nos equipamentos de saúde que as mulheres precisavam amamentar no mínimo 6 meses, de forma exclusiva, não permitiam a entrada de leite materno para ser oferecido para as crianças que estavam na creche. Ou como as próprias escolas do município não permitiam que as mães adolescentes pudessem amamentar seus filhos no espaço escolar ou universitário que fosse. Ou a legislação que não permitia que essa trabalhadora tivesse algum incentivo para que pudesse permanecer. Então, eu estou falando de estrutura. Pode passar? E o projeto foi dividido, então, em 3 grandes grupos. Um que era esse do indivíduo, o apoio social. Então, manejo, visita domiciliar feito pelos alunos na primeira semana de vida. O acesso a essas mães vinha da sala de vacina, onde podia ser feita a mamalgesia, que é amamentar enquanto é vacinado, mas também era onde a gente perguntava para essa mãe como está a amamentação. Então, as mães levavam a criança para vacinar, normalmente eram as mães, não eram outros cuidadores, e a gente conseguia ver como estava a amamentação a partir dali. Tinha uma outra ideia de multiplicadores. Então, desde o início, desde a primeira versão, ela nunca foi um encontro formativo para a universidade, finda ali na universidade. Então, ele tinha vagas equitativas preservadas. Se não preenchesse, eu abria para aqueles que estavam querendo fazer. Mas isso permitiu que a gente trouxesse profissionais da saúde, da educação, lideranças comunitárias, da igreja, das igrejas, todas as religiões possíveis, para que a gente entrasse. E um outro que era uma tecnologia, que era um banco de empréstimo social, que depois passa a ser financiado por recurso do próprio município. Então, os slings passam a ser comprados pela rede, fazer parte da atenção primária e podiam ser retirados em qualquer unidade de saúde da região dos Morros. Tá? Pode passar. E trabalhar o suporte, gente, era entender que a gente tem uma ideia muito distante do que é suporte. Às vezes a gente acha que é aquela pessoa que está fazendo a visita. Se vocês olharem no finalzinho, eu tenho 2 bebês que eram filhos das minhas primeiras alunas bolsistas mães, que estão na foto de baixo, que faziam esse apoio tangível. Elas iam lá, esse apoio presencial na visita domiciliar. Então, estou falando de mães universitárias que conseguiam compartilhar as experiências de desafios, dificuldades, desesperos, dúvidas, mas eu também estou falando de vários outros tipos de suporte e apoio. E aqui eu vou trazer em números. Por exemplo, eu precisava envolver os avós, que muitas vezes, principalmente a figura da avó, porque ainda é
o cuidado ainda representa quase todo feito por mulheres, eu precisava que elas também tivessem a compreensão desse processo. Se vocês olharem abaixo, o chá comunitário, a gente fazia como se fosse um chá de bebê, de revelação ou não fazia revelação, não, mas aonde a gente conseguia voluntários para tudo, para o buffet, para a mesa, para as atividades. Então, a gente começava a dizer, olha, o que cada um pode fazer por esse movimento? O suporte emocional, que era naquele momento, está ali, e o suporte informal. Então, na foto embaixo, vocês vão ver que eu vou trazendo outras figuras para esse cuidado. Então, não é à toa que os pais estão segurando os bebês e não a figura materna. Na ausência dos pais, tentar outras figuras masculinas que ali estivessem ou não, e se não fosse possível, tentar trabalhar com essa mulher. E outras formas. Tinha o manejo, tinha a técnica específica, essa mulher tinha dificuldade de amamentação, mas todas as fotos vão estar ligadas ao sling, que seria esse resgate que eu vou explicar. Pode ir. Como eu tinha como princípio que a gente não faria pesquisa com as mães que eram apoiadas, e uma das questões que mais eram colocadas era quando eu tensionava como a saúde não era uma rede de apoio. E aí uma das alunas faz por IC, ela abre online a pesquisa, então quando é online a gente sabe que a gente vai atingir um público de classe média, de elite, que não é o mesmo público que a gente tinha, mas para uma ideia que a gente pudesse ver quem eram as redes de apoio. E aí os piores scores estão para os profissionais de saúde. Eles não são vistos como rede de apoio para lidar com isso. E eu era um projeto de formar alunos, né? A gente não pode esquecer isso. Então, como que se forma alunos de uma forma diferente? Pode passar? Então, trabalhar com eles que era possível trazer para um ambiente familiar, mas territorial, que a gente tinha formas de acolher. Então, só para vocês terem ideia palpável, né, de um exemplo disso. Primeiro evento que a gente fez de saúde da mulher no morro, quem fez os sapatinhos e quem crochetou foram as idosas. Então, era articular isso para que elas estivessem ali presentes. Eu não cuido sozinha de um bebê que está chegando. A gente precisa da ideia de comunidade. Era mais fácil resgatar isso na saúde, mas eu precisava do território. E que elas pudessem compartilhar como era com elas, o que elas fizeram, quais eram os valores. Então, eu tenho um apoio que também pode ser instrumental, que o bebê precisa de atividades que requerem essa mãe, e é muito comum a pessoa falar assim, me dá ele aí para você ir fazer o que você precisa. E não o contrário. O que você precisa para você continuar pele a pele com o seu filho, já que é uma das bases da amamentação? Posso fazer uma massagem? Posso fazer um carinho no pé? Isso não está na realidade que a gente vivia. Gente, o afeto e o amor preto é algo que precisa ser construído. Então, essa era uma das formas que eu tentava de compartilhar. Quando o marido, às vezes, ou o companheiro, ou a companheira chegava e falava, eu não tenho peito, eu não tenho nada que fazer. Eu falei, tem sim. Você tem sim, ó. Para o leite ejetar, você pode fazer uma massagem, você pode fazer um chá quentinho, eu posso fazer visita, então colocar essas idosas para visitar, sabe, passar. E isso eu trabalhava com o próprio isolamento das senhoras. Elas passavam a ter um sentido de eu vou lá ver o neném que nasceu, vou lá conversar, vou prosear, mas eu precisava disso. O apoio presencial, que isso a gente conseguia pelo projeto, pelas visitas domiciliares, e o próprio autoapoio, trabalhar com as expectativas dessas mulheres e com as frustrações, né? Porque a gente tem uma sociedade que ainda culpabiliza a mãe por isso, e ela conseguir ver toda a estrutura que às vezes iria impedir ou não dela continuar amamentando. Pode passar? Então, a gente fazia as visitas domiciliares, sempre com alunos da extensão e com agentes comunitários de saúde, bebê que assim nascia, recebia essa visita e a gente não ia falar de amamentação. A gente ia levar o sling, a Chantal, o ofurô, a gente ia falar sobre apoio, rede, tentar entender as demandas que ela estava tendo. E aí tinha uma pergunta que era central, você quer amamentar? Você está amamentando?
você deseja, se deseja, entende os grandes desafios que vão vir, vamos tentar entender esses desafios, e aí a gente ia criando uma proximidade. Não desejo, entender que essa autonomia não passa pelo indivíduo, ela é estrutural, mas ela não teria naquele momento autonomia para isso, a gente trabalhava as outras questões, por isso que ele nunca foi um projeto só sobre amamentação. Pode passar. Então, o projeto baseava no contato pele a pele, na amamentação no sling e no furô, mas isso também feito por banco de empréstimo, onde essas mulheres poderiam ter o balde, o sling, a bomba de amamentação, a almofada de amamentação, sem custo, mas uma forma de corresponsabilizar e retornar. Pode passar, Claudinha. E não tinha dúvida que a ciência, essa ciência que fundamenta as universidades, tinha comprovação para isso. Eles chamam de método canguru, que é um pouco distante do que a gente vai estar trabalhando, mas que traz como base a ideia do contato pele a pele, tanto para diminuir dor, para diminuir mortalidade infantil, para melhorar padrão respiratório, para melhorar os índices de internação, liberação alta. Então, eu tenho uma série de revisões. Eu trago propositalmente da Cochrane, porque é quando são as grandes revisões, que vão dizer que isso tem eficácia. Então, se isso tem eficácia, eu podia começar por isso. Mas vamos pensar um tiquinho mais para a gente refletir. Pode passar. Segundo a ciência, eu já tenho comprovações que é uma regulação térmica eficaz, estimula a amamentação, estreita vínculo afetivo com o cuidador e bebê, melhora ganho de peso, reduz infecções hospitalares, melhora tempo de internação, melhora parâmetros fisiológicos, reduz mortalidade. Então, o que eu estava trazendo não era nenhuma novidade para a ciência. É algo que já estava colocado. Mas, pode passar, Claudinha. Embora a gente tenha evidências científicas branco-eurocêntricas sobre o método canguru, será que ele é apenas uma técnica? E essa pergunta é provocativa, porque por 2 vezes eu tive meu projeto roubado, apropriado, e não é o projeto Abrace Seu Mundo, é a ideia construída, e por isso que eu falo meu. E 2 vezes eu tive convite assim, não, vai lá explicar as técnicas só, mas não quero que você fale nada disso de raça, tá? Não é para trabalhar nada disso, porque as mulheres podem se sentir ofendidas, vai atrapalhar o serviço. Esse era especificamente no serviço de HIV. A gente só quer que você ensine as técnicas. E eu falei, mas a técnica você pode olhar na internet. Como amarrar, você não precisa de mim. Mas o que estou falando, então? Eu estou falando de uma técnica ancestral de cuidado, de tecnologias afropidorâmicas. Será que eu estou falando de filosofias comunitárias? Por que esse bebê está amarradinho aqui? Isso já é uma foto de quando o projeto ganha verba. Então, todos os slings passam a ser customizados assim, para a gente trazer um pouquinho de axé para as imagens e para o andar nosso no território, ocupar com cor. Mas a gente está falando o quê? De uma prática ancestral de cuidado? Ou a gente está falando de uma técnica que pode ser replicada? Pode passar. Eu estava falando de uma técnica ancestral, que permitia não só que essa mulher continuasse produzindo e trabalhando, porque eu já ouvi isso. Ah, você está fazendo isso para que essa mulher continue dando conta de tudo, segurando o mundo e fazendo as coisas. Não, porque o criar era coletivo. A criança aprendia na coletividade. Era vendo as outras fazendo, era olhando. E esse bebê nem sempre estava amarrado só no corpo materno. Isso é uma das coisas que eu tentava trazer, né? Esse pele a pele, às vezes pode ser no outro que às vezes não consegue acalentar, por não ter o peito com leite para acalentar. Esse contato pode ser, por exemplo, com mães soropositivas que não podiam amamentar. E eu trabalhava com a técnica da mesma forma. Então, a gente vai ver com vários nomes, capulana em Moçambique, canga no Quênia, canga igual a gente usa hoje para falar no Brasil, vão abrir a canga na praia, ela tinha uma outra ideia, que era um tecido estampado para envolver os bebês. Na África, ela tinha um outro nome, na África Central e na Ocidental, mas o importante às vezes era para segurar o bebê, às vezes era para carregar compras, às vezes era para se vestir, mas esse tecido, ele ia muito mais do que um contato pele a pele de amarrar uma criança.
ele era a forma coletiva dessa criança ser criada pelo grupo, não isolada numa casa, ou isolada num carrinho, ou isolada à parte dessa sociedade que era viva e que estava acontecendo. Pode passar? E por que é afropindorâmica? Porque os povos indígenas também utilizavam, que seriam as tipóias, a rendinha, a faixa de algodão, os carregadores de buruti ou de tucã, porque a terra para eles é uri, por isso essa ideia de corpo-território. E a proteção do bebê era junto dos outros. Então, passava um tempo que a criança ficava só junto com a mãe, retida, mas passado isso, essa criança estaria com a faixa nas atividades comunitárias, vivendo o dia a dia local. Pode passar? E também está presente nos povos indígenas ou do sul global, que usavam essas tecnologias para carregar os bebês e também objetos. Algumas vezes eles usam o mesmo tecido, ora para o bebê, ora para eu carregar o peso, para andar longas distâncias, para terrenos acidentados e rochosos, como era da região que eu estava, para que eu pudesse facilitar a locomoção, ir e vir, mas que eu também permitisse não excluir essa mãe da sociedade, porque a gente não exclui só a criança, a gente exclui essa pessoa que está tendo que cuidar sozinha, sem ter um coletivo. Pode passar? Só que virou um mercado. Hoje, o mercado de sling é algo que chega para a classe média, média alta. Ele tem um alto valor econômico. Então, trazer o banco de empréstimo e fazer com que isso também fosse... Olha, a foto são todas mulheres brancas. Né? Isso é do Google. Eu só printei, eu só coloquei carregadores de bebê e é isso que hoje se interpreta como um mercado. Pode passar, Cláudia. Então, por que resgatar o sling? Pode ser capulana, pode ser tipóia, pode ser... É o anterior. Quando eu quero falar de amamentação, porque eu tenho que entender que é um processo histórico, estrutural e estruturante, e que a gente passa não só de amas de leite ou de povos indígenas tradicionais, mas para essa ideia que isso é algo não de pessoas evoluídas. A modernidade traz uma ideia que quem é moderno usa tecnologia, dá o melhor leite, que seria a fórmula, e não algo que nos torna, de novo, próximos animais, pensando bem a sociogênese de Fanon. Então, eu passo de um movimento onde que isso não é para uma classe, e no artigo eu coloco isso de uma forma para vocês entenderem, a classe médica chega a dizer para mulheres não fazerem amamentação cruzada nessa época, não pensando em contaminação do leite, mas na contaminação moral. E mal sabiam eles que a gente continua pela oralidade, pelo nosso português e pelas histórias. Depois eu passo para o que seriam as avós das meninas que eu estava apoiando, das gestantes lá do Morro, que seria a geração da década que foi mãe na década de 60, onde o amamentar ainda era coletivo, mas já para uma imagem de mulheres brancas amamentando, e aí uma entrada no mercado de trabalho desses corpos brancos. Porque eu volto a dizer, nós, pretas, revolução é conseguir amamentar o próprio filho, porque a gente não lutou para trabalhar nesse movimento que teve a partir daí das mulheres tentando entrar no mercado. A gente já estava, seja o formal ou informal, ou não reconhecido, como cuidadoras não remuneradas, muitas vezes. Então, a gente não conseguia amamentar. E começa a se construir uma ideia que amamentar é coisa de pobre. Essa propaganda que está aí é do Leite Moça, da Nestlé, onde ela oferece o próprio leite moço, leite condensado, como uma das opções para amamentar. E eu vou criando 1000 tecnologias para facilitar a mamadeira, o bico, isso vai causando problemas de intervenção. Eu começo a fazer já um enxoval pensando nas tecnologias que eu vou precisar para amamentar, vou delegando isso e cada vez mais tirando pele a pele, sendo que eu não normalizo situações como essa trabalhando. Eu lembro que o maior estranhamento, Edi, que a universidade tinha do meu corpo negro é quando eu levava mães ou quando eu mesma amamentava meu filho numa banca de doutorado ou de mestrado. Né? Então, eles precisariam normalizar isso. E só um dado para vocês entenderem como que isso é um movimento que tem racializado, as mães universitárias professoras não amamentavam.
Então, o apoio que eu tinha era das técnicas administrativas e das alunas, porque a produtividade, essa ideia do feminismo que tem que competir junto na universidade, entendia que amamentar não era mais uma questão atual, né? Que isso era para quem tinha que lidar com mortalidade infantil, é coisa de pobre, coisa de preto, aquilo que está ali distante, que não cabe para mim. Se eu olho para isso, para o movimento histórico, pode passar, Claudinha, eu consigo ver que eu vou ter vários pesos do colonialismo e do patriarcado. E esse artigo da Braga e do Carneiro, eles ajudam a gente a entender que a amamentação tem que ser lida de várias formas, tanto como biológica, como um trabalho não reconhecido e que mantém uma estrutura de sociedade, como uma noção de escolha. Às vezes a gente passa muito achando que alguém vai escolher amamentar ou não, como se passasse no indivíduo essa escolha, e como se ele tivesse essa autonomia, então essa briga de autonomia pelos corpos, sendo que a gente não entende que tem toda uma estrutura que vai ditar o que é essa autonomia. Então a gente tem uma cadeia de produtividade, de ser produtivo, que vai igualar, né? Que vai dizer que uma mulher vai ter que produzir igualmente com esse homem e que desconsidera toda uma estrutura que precisava dar conta em sociedade desse tempo para que essa mulher pudesse amamentar. E o amamentar como uma possibilidade política, que muitas vezes vai começar no âmbito doméstico, mas também coletivo. Então, gente, não dá para entender a amamentação sem uma análise sociológica, e não é um processo simples. E eu optei desde o início de não falar de amamentação, porque eu não queria aquele lugar que a universidade estava ocupando em prol de amamentação. Eu queria falar de outras questões, vínculo, afeto, cuidado, mesmo que o objetivo fosse esse. Pode colocar? Se a gente for olhar por dados de amamentação, esse é um estudo que compara vários países, e uma das coisas mais interessantes que a gente pode colocar é que 97% das mulheres brasileiras acreditam que amamentar é uma forma importante. Mas isso não representa os índices que a gente tem. A média nacional são de 54 dias. Tá? Então, essa é a média que a gente tem hoje nacional. E olhar para isso de vários aspectos é importante. Por exemplo, as mulheres são ainda criticadas por amamentar público. Então, a gente, ainda que culpabilize, a gente não avançou nisso. Olha como que é congruente. É biológico, mas esse biológico é no ambiente privado. Você pode amamentar ali, no banheiro do shopping, onde também troca a fralda que faz cocô, mas você não pode amamentar em outro lugar, porque o corpo foi sexualizado, hipersexualizado, e propriedade privada. Por isso que a gente não tem autonomia. Propriedade privada de um homem do capitalismo. Pode passar, Cláudia? Então, se a gente fosse olhar por impacto, gente, econômico, tá? Então, assim, às vezes eu levava dados econômicos para falar e buscar verba. Ele vai prevenir mortes maternas e mortes infantis, vai trazer bilhões para isso. A gente tem dados que provam que hoje tem maior QI, que é esse grande estudo brasileiro, que é referência nacional. Crianças que foram amamentadas são hoje adultos mais inteligentes e com maior poder econômico, independente de raça e classe. Então, só para vocês entenderem a importância desse estudo para a gente. Mas a gente não pode parar nessa discussão, porque tem uma questão cultural, tem uma questão sociológica fundante aí, que é o colonialismo e o patriarcado. Então, quando eu resgatava a capulana, ou a tipóia, ou como eu chamava o sling, para a comunidade, eu estava resgatando outras formas de socialidade, eu estava resgatando outras vivências matriarcais e outras vivências coletivas de cuidado, dizendo, olha, ninguém dá conta sozinho. Amamentar é muito difícil. Amamentar não é romântico, não é bonito. Pode passar? Eu estou terminando a parte teórica e eu vou só passar depois os exemplos para vocês entenderem, aí eu prometo finalizar para a gente abrir para todos. Então, gente, amamentar não é fácil. Então, não era um projeto de romantizar, era dizer como que a gente vai fazer isso de forma menos penosa para quem sinalizou para a gente que quer tentar. Entender que esse processo não vai ser intuitivo, não é fácil, vai precisar de rede de apoio, vai precisar de bomba de amamentação às vezes, porque a ordenha na mão cansa, dói, é pesado fazer o tempo inteiro, quantidade de leite que eu precisava armazenar, vai precisar de referência de pessoas que conseguiram e como fizeram isso
mais leve ou menos penoso, mas eu vou precisar de políticas indutoras, eu vou precisar de uma entrada de Estado que diga assim, espera aí, a gente está entendendo que é para além do desejo individual ou mesmo comunitário. Eu preciso entender que eu mesmo estou ferrando esse processo com as minhas políticas de Estado aqui, dizendo como que a creche é, como que a escola é, como que a universidade é. Então, por exemplo, na universidade, as maiores violências vinham dessa reprodução do patriarcado. As alunas recebiam, as mães universitárias, por exemplo, de outras mulheres. Né? E como que você ia falar isso naquele ambiente que dizia assim, não, saiu o dente do meu filho, parei de amamentar. Esse menino está grande, você quer estudar ou quer amamentar? Foi ter filho? Então, isso era a frase que elas mais escutavam, e quem quiser tem trabalhos com as alunas fazendo isso. Pode passar? Então, a ideia do projeto era trazer um ato ancestral de resistência e cuidado, era valorizar as mães que amamentavam, mas também a oralidade e a troca, era apoiar aquelas que não amamentaram e dizer, ajude, junte-se, fique conosco. Eu tive várias mulheres que não amamentaram e fizeram parte do projeto. Conectar mulheres às redes, provocar mudanças estruturais e provocar políticas públicas. E aí eu vou querer exemplificar para vocês um pouquinho disso. Pode passar, Claudinha? Então, olhar, eu achei que já era o último, então deve ter 2 ainda. A ideia era olhar para as barreiras existentes e tentar mexer no que era possível. Era isso que a gente fazia, minha gente, anotava. A mãe virava para mim e falava assim, eu quero amamentar, mas a creche não deixa. Então tá, eu tenho uma barreira, a creche não deixa. Dá para falar com a creche individual? Dá para acionar o Ministério Público? Não sei quantas vezes eu acionei o Ministério Público. Dá para sentar com o prefeito, com a secretária de Educação e falar? Essa foi, a creche seguiu, eu falei isso para a Cláudia, sendo o meu maior luto e desafio. A gente não avançava na Secretaria de Educação, ainda que avançasse às vezes na de saúde. As creches continuavam dizendo que ela não tinha estrutura para receber os leites maternos, então a criança entrava na mamadeira, nem no copo 360, nem dosador, mesmo a gente levando e ofertando, e esse era o maior conflito que a gente tinha, porque a creche que vai permitir que essa mãe volte para o mercado formal ou informal, ou volte para estudar. Pode passar? Então, era um projeto que pensou articular ensino, pesquisa, financiamento. A gente recebeu verba do Fundo Baobá de equidade racial na pandemia, por considerar que era um processo potente, e um projeto que foi tendo colaboração social de várias instâncias, desde quem confeccionava os slings e trazia para a gente o preço de custo, quando a gente conseguia verba para a gente não ter, desde o apoio ao estudante, núcleo de apoio estudante, até as redes que a gente ia colocando de servidores ou não, para que a gente fosse capilarizando. Pode ir, Cláudia? Então, eu ouso dizer que era um projeto de inovação social, porque ele tinha impacto social, porque ele era baseado na realidade vivida, e ele dialogava não só com a ciência branca eurocêntrica, mas com as práticas sociais e demandava transformação social. Ele buscava incluir e resolver problemas sociais o tempo inteiro, criando novos saberes. Prometo agora findar só trazendo os exemplos para vocês entenderem. Acho que agora está certo, não está? Tá. Então, agora, pessoal, se vocês me permitirem, eu vou passar mais rápido, só falando para vocês verem a magnitude e a grandeza que foram esses anos. Ele apoiou as mães alunas universitárias, todas conseguiram amamentar, finalizar seus cursos. As 3 que estão na foto fizeram iniciação científica, extensão, pesquisa sobre o assunto. Então, isso também ressignificaram a permanência e o fortalecimento delas na universidade, e foram elas exemplos para as mães que eram apoiadas. Pode ir. Ele permitiu que tivesse programas de aleitamento para servidoras da própria prefeitura. Então, uma luta que mudou também, que essas mulheres tivessem incentivo com horário, incentivo com lei, incentivo com norma, para que elas também tivessem, para além da lei já existente, maior espaço para amamentar. Pode passar. Ele formou multiplicadores ao longo de todos os anos, foram 10 encontros abertos a todo o público, 2 grandes capacitações, uma delas para todos os agentes comunitários da rede e outra para a unidade de saúde da Nova Sintra, que
pôde receber, então, a qualidade de ser uma unidade amiga da criança para isso. Pode passar? Essa foto das formações dos multiplicadores, eu tenho numericamente quantas pessoas foram formadas, mas jamais saberemos quantas foram impactadas. Porque entre essas fotos, tem algumas que são bem importantes para a gente, que é olhar depois quantas pessoas cada uma dessas aí conseguiu ampliar, né? E que seguem ampliando até hoje nos espaços que elas estão. Pode passar? A gente fazia os chás comunitários, e aqui, para quem já me ouviu falar um pouquinho, esse foi um dos maiores desafios que eu tive, de romper com a lógica assistencialista e de subjugar da universidade ou de quem doava, que era eu vou doar aquilo que está sujo, usado, velho, estragado, e começar a dizer para as pessoas que essas mães queriam um enxoval como a gente queria o nosso. Né? Então, eu falei isso com a Cláudia, tinha a caixinha de doação dos usados, quem chegasse, quisesse pegar, estava ali. Mas nesse momento do chá comunitário de compartilhamento, que era onde elas se conheciam, e a gente já começava a permitir essa aproximação, elas iam ter a foto oficial direitinho, fotógrafo individual, elas iam poder ter o chá, não era chá, né? O buffet feito para alguém que doava, e isso a gente ia multiplicando na cidade, pessoas que tinham interesse de participar. Doação do enxoval, dos equipamentos. Pode passar? Essas eram as agentes que ficaram comigo, da Nova Sintra. Está faltando uma, que é a Maria nessa foto, e ali do lado, quando a gente começa a capacitar, e essa foto, eu tenho várias fotos da capacitação, mas é importante para mim estar com a Jéssica. A Jéssica foi minha aluna preta, retinta, que teve todos os desafios de ali permanecer, e não só permaneceu, como estava capacitando e formando as profissionais da rede no final da graduação dela. Pode passar? A unidade, quando a gente pôde fazer ela transformar num curso de longa duração, que a gente tivesse mais tempo, porque era o lugar que eu atuava com o projeto mais fortemente, então eu precisava que a equipe inteira já tivesse um avanço nas discussões. Pode passar, Claudinha? E o envolvimento de avós, pais e irmãos, não é à toa que são os homens que estão segurando os bebês, para que a gente começasse a trazer essas figuras, e das avós e avós a gente fez uma carta, principalmente também para responsabilizar os avós, homens, os avós, avós, né? Porque era ainda o cuidado que ficava só entre as mulheres. Pode passar? Material informativo, que ainda encontra-se no site de lá, quem quiser olhar, ainda existe. Pode passar? E aí veio a pandemia. E aí, na pandemia, gente, a gente não estava no mesmo barco, né? Ainda que tivesse a tempestade parecendo igual, a gente estava vivendo uma diversidade. Esse é um dos equipamentos. Pode passar, Claudinha? E aí o projeto recebe verba do Fundo Baobá e a gente precisa ressignificar o projeto. Não dava para eu falar de várias questões quando, às vezes, a base alimentar era o problema. Então, o suporte, por exemplo, das mães universitárias, algumas era material pedagógico para as crianças ficarem desenhando enquanto elas estudavam, outras era a gente fazer oficina para distrair as crianças enquanto elas estavam estudando, então tinha uma aluna extensionista, mas para algumas era a base alimentar, elas estavam recebendo uma cesta básica simples da universidade e estava faltando naquele momento alimento. Na comunidade, a mesma coisa. Enquanto para alguns a gente conseguiu manter virtualmente o grupo, não dava para parar o manejo. A amamentação, gente, você não para, né? Criança não pode ficar sem amamentar, independente do que estivesse acontecendo. E aí era muito fácil falar, passe álcool nas mãos, use máscara, sendo que esse acesso é um acesso privilegiado. Então, esses kits que foram feitos eram para as mães gestantes e puérperas que estavam na comunidade. E a ideia do chá comunitário, que a gente consegue doações, não só do fundo, mas também dos vereadores e de pessoas físicas, para que a gente mantivesse o apoio na comunidade. Pode ir?
Então, só para vocês terem ideia, quando as mães iam até a unidade, tinha uma mesa de alimentos. E isso para a universidade é sempre essa ideia de assistencialista. Ah, a gente não pode fazer assistencialista, a gente tem que ensinar a pescar. Naquele momento era comida que às vezes estava faltando. Então, ao invés da ideia da gente ir doando cesta, quando essas mães chegavam, tinha ali e falava: tire o que quiser, traga o que puder. E a gente tentava ir rodiziando, e isso foi possível ser mantido várias vezes por doações. Essa foto é emblemática porque a Bruna não está mais com a gente, no final eu vou homenageá-la. Ela era a técnica da vacinação, ela falece no dia que a vacina chega no Brasil, exatamente no primeiro dia, e ela permaneceu no projeto o tempo inteiro durante a pandemia, ela e a Marisa, que está na outra foto. Pode passar. Para as mães universitárias, algumas vezes o apoio foi kit de brinquedo, de desenho, de lápis colorido com cor de pele que represente a gente, mas para outros era alimento, para outros era apoio, a gente está aqui, outros era conseguir alguém que ajudasse elas naquele momento, mesmo que fosse online, porque elas estavam com filhos pequenos, na loucura de que era fazer ensino online. Pode ir, Cláudia? Estou terminando. Na Secretaria de Gestão, a gente conseguiu passar regime de trabalho especial para mães que amamentavam. Então, entre essa lista, não foi. Então, eu tive que fundamentar a importância do amamentar, tive que, inclusive, fundamentar que não causia risco, porque tentaram dizer que ia passar Covid para os bebês, e isso sai em junho de 2020, logo no início. E é o projeto que faz tanto a fundamentação como a luta para que isso entrasse como um dos objetivos. Pode ir? Estou finalizando. Esse é o que eu falei, então as servidoras cogestantes também puderam, não só as lactantes. Pode ir, Claudinha? A gente conseguiu manter de alguma forma encontro online para que a gente não parasse e pensasse formas, e daí nasce o próximo slide, que acontece até hoje, que é o Disque Amamentação, onde... não é o próximo, eu pulei, mas eu falo. E aí, em algum momento, a gente pensa de entender a ideia do banco de empréstimo e ver que precisava de ações pontuais, emergenciais, econômicas, e a gente começa a fazer kits para que essas mulheres possam começar algum tipo de formação. Então, trabalhou com velas, com aromatizante, com design de sobrancelha. Então, a pessoa doava a formação, ia até lá formar, e a gente garantia os kits para ela iniciar, porque o problema da sindemia mostrava para a gente uma outra atenção. Pode ir, Cláudia? A foto seguinte é a mesma coisa dos kits e da formação. Então, no auge da pandemia, e o Disque Amamentação, que mantém até hoje na cidade, que é que a mulher pode, em qualquer momento, ligar e pedir ajuda. Tem o banco de leite, ali foi um banco de referência, a doutora Keiko e a Sandra foram referências nacionais. O banco depois passa por muitas dificuldades, mas a ideia do Disque Amamentação é acolher, acionar a rede e fazer chegar nessa mulher, de forma emergencial, o cuidado que ela precisa. Então, isso surge na pandemia, no ano seguinte, depois daquela atividade que a gente faz. Pode ir? Estou finalizando, prometo. As fotos não sou eu que escolho, então são todos corpos brancos amamentando de forma linda, mas isso é para vocês entenderem que mesmo eu pedindo uma pretinha retinta não é a escolha, mas o quanto que isso foi desdobrando em políticas públicas, em ações que o município passa a bancar. Por exemplo, o banco de empréstimo passa a ser do município, fomentado por dinheiro e verba do município, não só do Fundo Baobá. Pode finalizar? Então, é possível trazer o Buto para o ensino, não só da saúde, agora eu estou tentando trazer para o ensino na educação, porque ele traz uma outra ideia de espaços de compartilhamento e de um mundo vivo, do viver mesmo. E é na confluência e nos encontros que a gente pensa estratégias para enfrentar a inação do Estado, a ausência do Estado e tensionar políticas, para além só de uma luta individualizada. O último. Eu agradeço a equipe. A maioria das mulheres negras permaneceram comigo e não alargaram a mão na pandemia. Pouquíssimas brancas ficaram. Nós éramos um grupo grande, mas um grupo que ficou na pandemia e que deu conta de não largar essas mãos. E, por fim, eu queria homenagear, e sigo homenageando. Pode passar, Claudinha? Acho que você pulou. Tá aí.
Graziele Barbosa e Bruna Emília, que nos deixam na pandemia, mas Grazi deixa 3 filhos, um menino e um casal de gêmeos, e a Bruna deixa um filho, e foram mulheres que foram centrais para que esse projeto existisse. A Grazi tinha os melhores índices de amamentação na comunidade, era uma mulher que colocava o bebê primeiro nela, no sling, ela fazia isso, era uma enfermeira, e a Bruna foi quem me permitiu meus olhos, meus braços na unidade, na comunidade, porque nenhum bebê passava na vacina sem ela perguntar, e aí, como está o TT? E como está a amamentação? E era a Bruna que falava, Fê, socorre, urgente! Que me ajudava nesse processo. Então, como eu sempre falei para ela, que eu honraria a existência delas, que sejamos sementes, e eu não sei o tamanho do Abraço Seu Mundo, mas espero que ele seja muito maior do que esses slides em 1h10 que eu consegui falar. Agradeço, peço desculpas por falar tanto, eu tenho muito mais coisa para trazer, mas eu tinha que contar essa história vivida, viva, e que hoje flui, né? Bate como borboletas ou sementes em diáspora por onde passou. É isso, gente. Ai, Fê, obrigada, gente. É uma lindeza esse projeto. Emociona demais, assim, ver e ouvir, né, você contar sobre ele. Pessoas que tiverem aí perguntas, colocações, quiserem ir escrevendo aqui para a gente no chat, porque aí acho que ainda dá tempo aí da gente bater esse papinho. E aí, Fê, assim, ouvindo, né, e também lendo esse projeto está publicado, né? Então, quem tiver a possibilidade de ler, recomendo muito que leiam. É um artigo lindo. E eu ficava pensando, né? Se eu tivesse na minha graduação, né, tido a oportunidade de me deparar com um projeto dessa magnitude, né, com o seu olhar de docente também para a formação, porque eu me senti muito sem pares, né? Eu não tive absolutamente nada a respeito da saúde da população negra, por exemplo, na minha formação de fisioterapia. Eu me formei em 2009, que foi o ano também que foi implementado, né, a política nacional, mas assim, absolutamente nada. E nas especializações também não. Pouco se fala, né? Então, eu percebo também que o modo como você traz, ele gera uma fricção e um tensionamento na forma como a gente vê o ensino acadêmico, né? Então, isso é muito importante também. E esse projeto ele é revolucionário em muitas instâncias, né? Ele faz essa conexão da academia com a sociedade de uma maneira primorosa, né? Então, ele devolve para a sociedade, de uma maneira muito potente, aquilo que a gente aprende, reconfigura a nossa noção também de como a gente que se forma e depois vai para as práticas, né? Como a gente deve ir para as práticas, como a gente olha, né, de uma maneira mais coletiva e comunitária para aquilo que a gente entende que seja produção de cuidado. Né, não adianta eu ter aulas, né, por exemplo, na saúde da mulher, sobre o manejo em amamentação, ensinar ergonomia, 3, 4 posições para amamentar, exercícios e relaxamentos que ela pode fazer entre mamadas, se eu não tiver a noção de quem são essas pessoas, de como elas vivem, né? De qual é a realidade, de quais são as crenças, de qual é a cultura na qual essa pessoa está inserida. E esse projeto ele faz isso. E aí, se você puder falar um pouquinho mais, assim, porque a respeito de como a universidade encara isso que você faz, de como os alunos que estão inseridos no projeto recebem essas propostas, porque eu gostaria muito de ter contato, né, durante a minha formação, e eu acho que é um projeto que ele deveria estar inserido em qualquer curso, principalmente da área da saúde, mas em educação, né? A gente consegue entender aí o que você traz com esse olhar Ubuntu como uma prática de justiça social, de equidade racial, né? Então, ela deveria estar em diferentes instâncias aí das nossas formações.
Avisar para os que querem se inscrever para falar, vou falar rápido para dar tempo de todo mundo poder falar. São 2 caminhos. Os alunos viam como potência, cada inscrição e seleção que eu fazia aparecia cada vez mais pessoas, e eu tinha como critério ações afirmativas, mães tinham preferência, mulheres negras, mães, preferência. Quem participou dos encontros também tinham preferência para estar. Os alunos vinham com muita potência, ele fazia parte da curricularização, então alguns fizeram isso de forma obrigatória, não voluntária, era quase que compulsória para que eles passassem e aproximassem. Eu não via resistência com os alunos, pelo contrário, eu via potência, principalmente porque ele surge com as ações afirmativas, já tardias da universidade, lá na Universidade Branca, mas como que meus pares viam, e eu coloco isso no projeto. Primeiro, eu me embranqueci para falar com eles. Isso me gerava muito sofrimento. Por exemplo, eu falava técnicas parentais de cuidado. Eu não falava de técnicas ancestrais. Eu sou uma pessoa extremamente pragmática, calculista e com visão sistêmica. Eu sabia onde eu queria chegar e eu precisava da branquitude, Edi. Por que eu precisava da branquitude? Porque só tinha eu de preta. Essa é a palavra. Assim, forme-se o quilombo. Tudo bem, mas cadê? Cadê os outros? Ali permaneci sozinha. Então, eu tinha muita estratégia de envolver essas pessoas. E talvez o motivo de você ler A Sindemia, o Segundo Momento, para eu entender que talvez esse envolvimento fosse imaginário na minha cabeça, desses da universidade. Porque na hora que foi a sindemia, cada um se juntou na tua casa, olhou no notebook e esquece o que estava acontecendo. E ali eu tinha um afeto, não só o afeto, uma pessoa colocou assim, um afeto de carinho, eu falo de TT, de afeto, de estar na comunidade, mas eu tinha um afeto também de daquilo ali me afetar de uma forma quase que visceral. A minha existência em Santos não existia de outra forma se não fosse. Eu não fiz isso só para as gestantes. As idosas, por exemplo, eu acompanhei online e muitas delas não tinham telefone, então era por telefone chamada, porque era isso, assim, o isolamento pôs para a gente um lugar de privilégio. Eu não sei dizer como que a universidade lidava. Eu chego a ganhar um prêmio da reitoria na pandemia, por reconhecimento de ações na pandemia, mas eu acho que era mais lá na reitoria, mais por uma questão maior de mostrar. Eu acho que meus pares liam que isso não era fisioterapia. E eu sou, desculpe o termo, quem me conhece vai entender, eu sou uma puta fisioterapeuta. Isso me dói muito ainda de não estar na físio, porque eu sinto muito por eles achar que físio está na técnica ou na mão, e eu sabia onde eu queria chegar. Eu cheguei a ter índices de 86% de amamentação continuada por 2 anos, numa comunidade onde a gente hoje tem uma média de 54 dias. Então, sling é funcionalidade, é físio, é não ter dor nos ombros, nas costas. As pessoas estão normalizando o adoecer. Então, deixa o adoecer, ter dor nas costas para cuidar. E eu estava trazendo outras alternativas como fisioterapia. Mas eu vou abrir para o pessoal, para não ser só eu falando. Eu te amo, Bruna. É uma aluna. Eu falei assim, tem gente que veio só me ver para saber se eu estou viva. Bu, eu estou viva, mas ainda capengando, com muito problema, mas está aqui. Quer passar as perguntas? Quem quer falar, né? Que tinha levantado a mão, não sei se ela ainda está aí. A Tainara agora. Tainara também. Pode falar que a gente está te ouvindo. Oi, tá me ouvindo, todo mundo? Tô aqui na praça, tô com fone de ouvido Bluetooth. Se tiver ruim, me avisa. Gente, primeiro eu queria parabenizar vocês. Foi muito lindo, eu tava lá no meu trabalho, que eu trabalho no setor de marketing. Tava ali, eu tava assim, que delícia, é muito bom. Saber que tem pessoas trazendo o Ubuntu pra pertinho, assim, sabe? Pra comunidade, pra gente preta, é muito gostoso. Mas como uma forma de cuidado, não só jogou informação ali e meteu o pé, né? Bem por aí que as coisas funcionam, né? E achei lindo o trabalho de vocês, foi muito bem elaborado, tudo bem explicado, parabéns. Eu acho isso muito importante, principalmente para mulheres pretas periféricas, que ninguém está vendo o quanto a anatomia delas mudam por carregar bebês,
durante quase todos o período do dia, assim. É de madrugada, é de manhã, é de tarde, é à noite. E o sling, assim, salva pra caramba. E quase ninguém na periferia tem essa informação. Acha que é coisa de gente chique. Sendo que a gente já é chique, já nasceu chique. E eu acho isso de extrema importância, principalmente no pós-parto, no puerpério, enfim, para a mãe, principalmente primeira viagem. Minha irmã sofreu muito na amamentação. Eu era muito nova, eu tinha 10 anos quando ela ganhou o meu sobrinho, então eu não tinha essa instrução. Tanto é que quando eu comecei a cursar radiologia, eu estava procurando alguns meios, eu procurava onde eu queria me encaixar, então eu fui atirando para todos os lados, sabe? Que eu gosto de aprender, eu gosto de aprender. E aí foi atirando para todos os lados. Chegou uma parte da pediatria, eu não me conectei, mas algumas coisas eu fiquei é escasso aqui. E eu decidi participar justamente para poder aprender um pouco mais, onde eu posso aplicar mais cuidados em pessoas pretas, quando eu conseguir atuar na área da radiologia, e como aplicar. E eu achei assim surreal. Ô Fernanda, traz a Jéssica para falar com a gente, traz as suas alunas. É que eu não estou mais lá. Eu não estou mais lá, né? Agora eu estou aqui no FMG. Mas eu trago sim. A Jéssica é potência. E, tipo, se tiver também alguma pessoa que passou pelos cuidados seu na periferia, traz pra gente também, trocar uma ideia pra gente poder ouvir, sentir mais de perto isso, porque a sua explicação é ótima, mas ouvir uma pessoa que passou aquilo na pele é uma experiência totalmente diferente, é só uma coisa construtiva que eu tô dando aqui. Seria interessante num próximo encontro a gente ouvir essas mulheres. E achei lindo tirar a mãe do papel de 100% da responsável pelo cuidado do bebê, sendo que ela não fez sozinha, né? E foi maravilhoso essa questão do cuidado com a avó. Eu achei. Eu fiquei emocionada. Você foi falando, eu fiquei, nossa, que lindo. Gostaria que minha irmã participasse, minha mãe participasse. Mas, enfim, obrigado por todo o conhecimento passado. Com toda certeza eu vou levar isso para minha vida, tanto pessoal quanto profissional. E foi linda a experiência. Valeu a pena fugir do serviço para participar. Você me emocionou, Obrigada. tá? Você me fez chorar e eu não queria chorar. Você me emocionou. Trago sim, não só a Jéssica, assim, tem muita gente que passou. Isso era uma coisa que a gente fazia no projeto. Todas as rodas eu trazia as mães para falar, porque isso tinha que circular. E tem cada depoimento mais lindo, mas delas eu nunca estudei e pesquisei. Das alunas tem, das alunas vocês conseguem ver em vários lugares, porque as alunas colocavam. Mas posso sim, a gente pode pensar de trazer. Porque eu acho que uma coisa é eu falar o que foi, outra coisa é a equipe, quem passou com a gente e as mães que ali estavam. Às vezes me dá vontade de falar assim, e aí, 10 anos depois, como foi? Mas eu ainda não vou abrir mão do meu princípio de não transformá-las em objeto de pesquisa, senão eu quebro a minha essência nisso. Mas elas circular e vir falar, elas faziam muito isso. Entendi. Não como uma forma de objeto, sabe? Mas como uma forma de falar pra gente o quão gostoso foi, o quão bom foi. Não é querendo, sabe, trazê-las para esse lugar de objeto de pesquisa. Para ter um convívio mais pessoal com elas, trocar essa experiência mesmo e agradecer também, porque sem elas esse rolê não ia acontecer sem sombra de dúvida. A gente marca de trocar mais ideias. Eu tenho que voltar agora. Tá. Beijo, obrigada. Tchau, meninas. Tchau, Fê. Tchau, Cláudia, linda. O Leonardo, né, que está com a mão levantada. Oi, gente, boa noite. Ei, Fê. Nossa, aqui eu tava aqui pensando, eu peguei vários ganchos, e uma das coisas que eu queria ver com a Fê, né,
até a Ed também, é justamente qual foi a visão da comunidade em si. Porque quando eu li o artigo, eu fiquei pensando assim, é uma filosofia totalmente contra-cultural. Cultural, assim, contra decolonial mesmo, né? Eu fiquei pensando nisso. E a gente sabe que a nossa cultura vê muito mal, muito negativamente aquilo que vem de outro continente, vamos falar assim, tudo aquilo que o cuidado não refere-se a um cuidado branco, um cuidado biomédico e uma técnica dura. E eu fiquei pensando, vendo assim, como é que a comunidade acadêmica, foi o que a Ed questionou, assim, como é que a comunidade acadêmica olhou para isso, e também como é que a comunidade em si olhou para esse cuidado, que é um cuidado assim, próprio, legítimo, que a gente nunca tem um contato, a experiência com o cuidado nesse lugar, né? E eu, no meu lugar de homem também, vendo um cuidado totalmente atípico do que a gente costuma, e eu aprendi a vida inteira que não é um cuidado, que não seria um possível cuidado para a mulher. E aí eu queria saber como é que foi, assim, Fê, eu fiquei super curioso na hora que eu estava lendo o artigo, pensando assim, a carinha das pessoas vendo um tipo, uma forma de contato com Léo, seus filhos, sabe? tinha uma coisa que era o seguinte, isso foi a frase que eu repeti e fazia todo mundo repetir, tá? Tinha algumas coisas que não tinha tanta liberdade assim, não. Eu fazia, todo mundo fazia a mesma coisa. Existe uma coisa tão solitária nesse processo que quando você chegava até uma mãe ou uma família, porque nem sempre era mãe, às vezes é isso que eu falei, eu fui por causa de uma avó que me chamou, o projeto começa daí. E pela minha dor, entendeu? Eu tive 12 mastites, eu tive uma série de dificuldades, então eu não fui por conta de um caso de sucesso. Mas uma coisa que eu percebi era assim, toda vez que terminava, elas tinham uma gratidão que me incomodava. Isso me incomodava. Eu não queria que elas fossem grata a Fernanda, ainda nem existia projeto no início, nem grata aos alunos, nem grata à extensão. Então, muitas vezes falava, o que eu posso fazer, como que eu posso te agradecer, muito obrigada. E eu repetia assim, faça o mesmo um dia para uma outra família, uma outra mãe, e isso vai acontecer. Então, a Bruna está aqui, a Bruna foi uma aluna minha, e ela falou assim, a minha irmã se beneficiou, nunca soube. Entendeu? Assim, é isso, vai fluindo de uma forma. Mas o que eu posso te dizer sobre a comunidade? O projeto ele não nasce de repente, né, Léo? Eu chego na comunidade em 2010. Foi essa comunidade que me acolheu no aborto, foi essa comunidade que me acolheu nas violências raciais, de eu ser a única professora preta nesse espaço acadêmico branco e violento. Então, quando eu já estava lá, é também um reconhecimento do próprio espaço e do território disso. Então, vou falar das próprias profissionais da unidade. Elas iam comigo, assim, era como se fosse assim, só vai. E a comunidade, eu percebia muito isso, assim. Por exemplo, eu tive mães que, por exemplo, não devolveram, e eu perdi os slings. E às vezes alguém ficava muito bravo com isso, mas devolve, tá pegando, essa ideia tá roubando. E eu falava, gente, corresponsabilidade é um processo, é uma construção. Eu não chegava falando de técnicas ancestrais. Essa foi uma estratégia por muitos anos. Isso foi um embranquecimento meu, um aculturamento meu, uma dificuldade minha. Então, eu falava das técnicas, só que eu não falava da técnica, pega o sling e amarre. Então, eu falava de afeto, eu falava de amor. Eu fazia um apagamento também de quem eu sou, para permanecer e existir no espaço universitário. E isso eu coloco no projeto. Por exemplo, eu mantenho como técnica parental, com discurso da academia, mãe canguru, o que seja, por muito tempo. Só que foi a própria chegada das mães na comunidade, das alunas, que fazem eu dizer, não só dá para bancar, como se não for eu bancando isso, ninguém vai. Mas não foi por moda, não foi por nada. Eu pensei e estruturei já dessa forma, mas eu dei a roupagem branca. E isso me adoece. Né? Então, o que eu posso te falar, não lembro de resistência, Léo. Assim, eu tive 4 grandes violências do projeto, e as 3 vieram da academia e um de um profissional de serviço. Que essa violência posta. Mas da comunidade, não. Porque era isso. E assim, essa frase, não me agradeça, faça o mesmo por outra,
era a base do projeto. Entendeu? Não é para agradecer a Fernanda, ou o Abrace, ou o aluno, ou a extensão. Isso acontecia. Quando eu precisei na Sindemia e chamei, eu contei isso hoje para a Cláudia. Uma vez a Jéssica, que é essa aluna minha preta, periférica, que teve dificuldade de permanência, ela foi apoiar uma outra mãe casada com um médico, mãe já da pós-graduação, rica pra caramba. Na pandemia, quando eu fui fazer o chá comunitário, essa mãe me doou toda a loja dela, que ela tinha fechado na pandemia e não ia trabalhar, para o estoque não ficar lá. Eu recebi produtos de maternidade de elite. Assim, você fala assim, caro. E essa era a ideia. E você fala assim, mas eu pedi? Não. Isso voltava. Porque essa é a ideia do Ubuntu. Essa mãe, ela se sentia também com a responsabilidade para ajudar a outra. Então, o impacto disso ia desdobrando gerações, sabe? E eu não sei te dizer. Mas da comunidade não lembro. Eu posso estar me enganando. A gente se engana. Mas eu não lembro. As violências vinham da universidade. A Bruna está aqui, conta o caso da irmã dela. Bruna, eu lembrava do caso da sua irmã? Só escreve aí, porque é capaz de eu lembrar e falar que eu nem estava lembrando, e não só ter feito. Alguém tem mais alguma pergunta? Não sei se eu te respondi, Léo. Sim, sim, Fê. Sim, sim. Eu quero falar. Eu nem sabia que você estava aí, preta! Que linda, apareceu a Margarida. A sua cara, Graça. Não seria você se não tivesse entrado. Eu acho que, primeiramente, eu queria dizer que Fernanda, assim, enche o meu coração te ouvir falar, né? Seja do que for que tu fale, o meu coração fica muito quentinho de poder estar contigo nesses espaços e poder escutar o quanto que tu é potência e o quanto que, de uma certa forma, tu dá visibilidade para as coisas que a gente vem fazendo e aí a gente fica pensando, nossa. E aí eu tava pensando, tu tava falando o quanto que tu permitiu muitas mães descansarem no coletivo. Uma coisa que a gente fala sempre, todo dia, e isso é maravilhoso. E eu queria dizer que sim, eu queria isso na minha formação, mas eu queria isso no meu puerpério. Eu queria poder ter vivido isso no puerpério, porque o puerpério é horrível, o puerpério é sofrido, amamentar não é como tu disse, né? Não é um mar de rosas, às vezes não é legal, às vezes, na verdade, até dificulta tu criar o vínculo, né? E o quanto que eu queria ter podido viver essa experiência no meu puerpério e de dizer o quanto que é fantástico ver tamanho afeto na assistência, mas também na formação. Do quanto que a nossa formação seria diferente, até como a Edi disse que ela não viu, né? Eu também não vi isso, evidentemente. Provavelmente Cláudia e Léo também não viram. E o quanto que essa afetividade toda influencia no tipo de profissional que a gente vem ser depois. E tá aqui os teus alunos dizendo que te amam, faço parte desse clube. Só comprovando a tua potência. Posso botar uma coisa, já que a gente está caminhando para o fim, para não avançar? Esse projeto surge da dor e não do amor. Mas não só da dor minha de amamentar, mas da solidão minha preta no criar, no maternar e no puerpério. E, de alguma forma, para quem está próximo sabe que eu estou doente, mas, de alguma forma, eu sempre precisei lidar com a minha dor dessa forma. Então, é uma forma que eu lido com a dor, com o puerpério solitário, individualista, num lugar que nunca me senti pertencente na universidade e que me via ali sozinha, sem família, sem ninguém na cidade, me ferrando com 12 mastites. E aí, ele não é um projeto de afeto, como as pessoas pensam. Ele é um projeto de ressignificar a dor, sabe? E dessa ausência do amor preto mesmo, desse cuidado. E era uma forma de eu devolver para o mundo
eu ainda sinto falta disso. Mas eu sabia que ele era um filho que era para o mundo. E isso era o maior desafio desde o início. Eu não queria que centralizassem na Fernanda, ainda que às vezes eu visse como uma liderança de todos os lados. Se vocês olharem no artigo, tem a rede, eu vou pegando de tudo que é lado, mas era envolver todo mundo, sabe? Era corresponsabilizar que isso ia acontecer. Então, ele é um projeto de dor. E como eu trabalho com a dor, é com abraço, com afeto, com cheiro, com dengo, com choro. E acho que a mãe precisava ver essa realidade, entendeu? Eu não chegava lá romantizando. Eu falei, estamos na mesma. Então, assim, o que é ser uma preta ousando não ser ama de leite? Porque era isso, né? Eu sou a primeira que pude amamentar, a primeira que vive com salário, que tem capital econômico. Eu falava isso várias vezes. Sabe quem era o meu capital, Grazi? O econômico. Eu pagava uma consultora de amamentação inúmeras vezes. Quem é que pode pagar um valor altíssimo? Então, assim, eu ia no Cine Materna, que lá tinha um projeto de cinema, eu ia sozinha, entendeu? As fotos que eu tenho do meu bebê era essa que tiravam lá no Cine Materna. Eu falei, é ali que eu consegui um exercício. Então, era de um momento solitário, ferrado, doído, e que o sling me permitia ir na padaria, tomar sol, ver coisa, num privilégio que eu sou de servidora pública, que tinha 6 meses de licença. E aí eu chego numa comunidade, as pessoas falam, fala com a Fernanda. A Fernanda passou por isso. Eu fui exemplo de coisa errada, assim, que deu errado. E olha como que isso era potente, sabe? Como isso é transformador, assim, é mais realista. Acho que é isso. Ela falou porque eu fiquei em paz. Gente, ela falou que até foto da irmã dela mandou para mim projeto. Vocês não têm ideia, desculpa, Bru. Mas vamos lá. TT. Quem tá falando do TT? Pode fazer. Eu estou me perdendo nas mensagens. Quem é? TT. Quem me conhece sabe que eu falo TT. Mas vamos lá. Alguma dúvida, gente? A gente pode caminhar para o final, se quiser. Pode, eu só vou fazer aqui um comentário rapidinho e ler a mensagem da Adriana, porque eu acho que assim, é muito importante dizer que eu acho que grande parte das nossas ações elas vão surgir, às vezes, nessa dor. Porque, querendo ou não, por mais que assim, não se compara, mas esse projeto, que é o nosso SIG hoje, ele surge da minha dor de ser a única pessoa em pensar a saúde da população negra na minha formação. Então, eu percebo essa ausência, eu percebo que tem essa falta. Eu fiz extensão num projeto que atendia gestantes, então eu gostava muito de atender essas gestantes, mas era isso, a gente não tinha esse olhar. E assim, hoje eu vejo o quanto que eu poderia ter contribuído muito mais para elas. Então, as mulheres ali estavam muito perto de ter o parto, a gente ia lá, mostrava a posição, coloca um travesseiro, aquela coisa da ergonomia da amamentação. Mas a gente jamais conseguiu pensar em algo tão amplo, sabe? A gente não conseguiu pensar nessa rede de apoio para essas mulheres. Como que a gente vai treinar essas parcerias para apoiar essa mulher? Porque sempre ficou muito focado na mulher. Então, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, faz assim, tenta assado, se prepara assim, se prepara assado, e só. E aí eu vejo como que a gente acaba na continuidade dessa violência contra essas mulheres, contra essas pessoas, na verdade, que estão ali gestando e vão passar por todo esse processo. Então, eu também fico muito triste de não ter tido isso, mas, ao mesmo tempo, feliz, porque é isso, a minha carreira ela ainda está se iniciando, e aí eu vejo que tipo, tem uma imensidão de formas de contribuir com essas mulheres. E aí, só que trazendo a questão da Adriana, ela falou que ficou muito tocada com o modo como o afeto aparece quase como uma metodologia no projeto. Isso me faz pensar, será que estamos preparados nas políticas públicas para legitimar o afeto como potência técnica em mais frentes como no Abraça Seu Mundo? Eu achei isso muito... Não e sim. Não, porque os profissionais não foram formados dessa forma. Sim, à medida que as ações afirmativas permitem, não significa que isso será, a entrada de um outro perfil discente,
mas que também pode correr o risco de não ser agente de transformação e de ação, e não acho que isso é só uma responsabilidade negra e preta, mas quando eu trago o Ubuntu na educação e na saúde, é por entender como uma ferramenta, sim, de cuidado, uma ferramenta potente, mas que não pode ser usada pelo Estado como uma forma também de permanência da inação do Estado. Então, tem que ter muito cuidado, porque políticas públicas pode entrar e, de novo, corresponsabilizar a comunidade pelo cuidado. E isso é um desafio, porque esse é um projeto que nasce da base pela ausência do Estado. E ele potencializa para cobrar desse Estado. Então, eu acho que tem que ter muito cuidado dos usos, e isso eu sou uma pessoa que tem muito medo dos usos que vão sendo feitos, de ser só mais uma técnica, de ser algo para, de novo, dizer para a comunidade que ela tem que ser corresponsável e se responsabilizar. Ele é um projeto de redução de danos, e isso eu tenho que dizer para vocês, é de danos diante do colonialismo, do patriarcado, do racismo estrutural. Como redução de danos, ele é um fôlego para a gente continuar existindo, mas eu tenho preocupação enquanto isso. E isso era a liberdade poética que eu tinha, não ter amarras. Então, um dia eu vou trazer o de saúde do trabalhador, para vocês entenderem. Eu falei com a Claudia que ano que vem eu volto para falar do de braços dados. Eu trouxe o Abraço Seu Mundo. Os dois acontecem do mesmo momento. Vocês vão entender que, se vocês estão achando esse grande, o outro era muito maior. Mas por que eu escolhi esse? Porque ETT, para mim, é resistência, é existência, é ressignificar a minha dor. Mas o de braços dados, e os dois têm o nome de abraço, porque para mim é isso, assim, é o afeto pela dor mesmo. Mas acho que é isso, assim, Adriana, tenho muito medo dos usos disso, mas ao mesmo tempo eu tenho muita esperança no dia e ressignificar quando eu dizia, eu espero vocês pretos, não como meus alunos, mas aqui do meu lado, nos espaços de poder, nas instâncias de decisão. Então, quem estiver do meu lado vai entender, Grazi, que eu não só ponho vocês para voar, não. Eu quero ficar no bastidor mesmo, sabe? Porque eu estou cansada de ficar sozinha nesses espaços brancos, hegemônicos, que não gostam de TT. Então, sim, é isso. Gente, eu fiz uma escrita. Todos os encontros nossos são mensais, na primeira e segunda-feira do mês, cada um com um tema diferente. Não precisa ter participado dos 3 anteriores para estar com a gente. Venha somar, a gente precisa, nesse momento, nos formar para começar a pensar políticas e ações. Por enquanto, eu vou levar isso para a educação. Vou começar em 4 escolas públicas municipais. Não estou mais na saúde, a saúde não me quis mais. Então, vou para, mais ou menos não, né? Nem a saúde, nem a física, mas eu vou começar isso na educação para a formação de profissionais da licenciatura e vou levar a mesma coisa, corpo, território, território, corpo e Ubuntu. E aí conto para vocês se isso funciona na licenciatura daqui a uma década. Eu volto, porque tem tempo, tá, gente? Uma das coisas que Nego Bispo ensina, e eu vou terminar, não olhe um indivíduo, olhe a trajetória. Então, eu só fui escrever muitos anos depois, porque senão é marketing e propaganda. Eu tenho que olhar, é o tempo e a história que vai dizer se aquele sonho que eu sonhei sozinho e depois virou sonho coletivo, se não era um delírio coletivo, mas sim uma ação de transformação, né? Que hoje é um filho que está no mundo que eu não sei mais dizer por onde anda. Eu só queria dizer que a Físio te quer sim, porque a gente está aqui. Olha, eu aqui. Se a Físio não te quisesse, a gente não estaria. Estamos aqui ainda. Tem uns fios perdidos da fisioterapia aí. Claudinha, eu estou investindo. Eu já falei com a Claudinha que ela vai. Aí, Giza voltou. Não sei se ela quer fazer a pergunta, Giza. Aí a gente encerra, senão você não fica sem sua pergunta. Gente, peço desculpas pelo avançar, porque a gente só iria 1h30, mas deixa eu responder a Giza. Ei, gente, não, Fê, boa noite. Não era uma pergunta, não era para agradecer esse momento aqui incrível, porque por aqui, como está chovendo, eu fico entrando e saindo, porque Bartolomeu tem trauma com chuva, né? Meu filho é autista, e aí tá essas adaptações. Dizer que é muito incrível esse projeto. Eu já conhecia a Fê antes, já tinha ouvido ela falar um pouco do projeto, né? A gente trocou algumas ideias algumas vezes, e eu acho que é super importante esse contato pele a pele e o contato que faz com que a maternidade se amplie para o conceito de coletividade, né? Que ela saia do indivíduo. Eu acho isso muito bonito.
E acho muito, muito, muito lindo você fazer esse resgate, não só histórico, mas também contemporâneo, de dizer, né, de todas as raízes que nós temos no nosso país em relação à questão da maternidade, que vai desde pessoas escravizadas e que estão aqui na contemporaneidade, né, na diáspora, da população indígena, como que as nossas histórias se cruzam e como que a gente leva isso para outros espaços institucionais, acadêmicos, né? Sobretudo nesse âmbito que a gente encontra muita resistência, porque é muito fácil falar que existe uma legislação sobre a amamentação, falar da necessidade de amamentação como prioridade, mas colocando isso tudo na responsabilidade da mulher, sem ter espaço nenhum adequado para isso, ou políticas específicas, né? Então, vim aqui só para dizer isso e para falar também da importância, na minha experiência, né, com o autismo, e estudando um pouco sobre desenvolvimento infantil, como que essa experiência de estar com a mãe no sling, ou qualquer que seja o outro nome que coloque, né? Isso permite para a criança a sociabilidade que, às vezes, quando é uma família com a mãe, que é uma mãe solo, por exemplo, Leonora, abaixa o volume, por favor. Desculpa, gente. De estar nesses outros espaços, né? De dialogar, assim, porque hoje, para as nossas vivências, o que as crianças menos têm é a oportunidade de estar, por exemplo, de pé no chão, correndo na rua, né? Ou brincando ali com outras crianças, vizinhos, ou mesmo na família, que é uma família grande. Então, quando ela tem essa possibilidade de estar com a mãe em outros espaços, isso contribui para o próprio desenvolvimento dela. Eu não estou falando isso tirando o centro da mulher, mas só dizendo que é muito interligado, né, gente? Quando a gente fala de maternidade, de cuidado e de amamentação, essas questões todas elas vão aparecer. Então, isso. Era mais fazer um comentário e dizer que estou com muita saudade, que eu espero te encontrar pessoalmente no FMG o mais breve possível. Um beijo. Obrigada, Giza. Que bom que você conseguiu voltar. Pessoal, o próximo tema vai ser de formação. Giza está fazendo doutorado agora, recém entrou, ingressa, e com uma potência, que é a Nilma, referência para nós. Então, só achegue-se. O próximo tema do nosso encontro é com a Ana Paula Nogueira, vai ser sobre formação de profissionais. Venham, somos-se, a gente tem certificado a cada encontro, mas mais do que certificar e a troca, é começar a pensar para onde vamos, né? O que nós vamos fazer? Isso aqui é o início, a gente daqui 10 anos volta e conta o que desdobrou desse começo. Vou passar para a Cláudia se ela quiser, vai fazer as pessoas irem atrás dela em Minas. Não, Gra! A Gra está fazendo migração para Minas Gerais. Tem que ir para o departamento de sociologia, né? Pode terminar, Claudinha. O Alisson, agradeço a confiança e o convite. Edi, por me moderar, uma honra, Preta. É uma honra estar nessa trajetória. E passar para a Claudinha. Giza, obrigada pela pergunta. Léo, todos que vieram. Então, pessoal, só agradecer mesmo. Foi um encontro muito rico, Fê. Edi, muito obrigada também por estar aqui. Mais à frente, a Edi volta também para poder falar um pouco também da experiência dela. Então, agradecer vocês. Pessoal, próximo mês, então, a gente vai falar sobre formação de profissional, que não está desligado do encontro de hoje, porque hoje a gente viu ali como o profissional atua, mas depois a gente vai pensar também como que esse profissional está sendo formado. E dizer que para mim é uma honra ter vocês aqui participando ativamente. Eu acho que isso dá muito impulso para a gente poder continuar e ver que tem mais pessoas pensando em saúde da população negra. Então, diga, Tainara. Não sei se levantou, acho que levantou sem querer. Edi, quer fazer alguma fala? Quero só agradecer mesmo. Essa lindeza que esquentou o coração. Aqui em São Paulo tá frio. Estava falando para a Cláudia no início, tá um friozão aqui. Ai, eu não gosto de frio.
enfim. Mas foi ótimo, foi uma delícia poder estar aqui, ouvir todo mundo. Só agradecer mesmo. Maravilha, obrigada. Gente, só um último lembrete aqui, eu pedi vocês assim encarecidamente para assinar a nossa lista de presença, mesmo para quem não tiver interesse, não precisar do certificado, é muito importante para a gente estar conhecendo quem está participando, ter contato de vocês, para convidar para as próximas rodas, saber sugestões de temas, então peço muito para vocês assinarem, tá bom? Obrigada e ótima noite para todos.